Olá, que bom que você está aqui de novo no meu canal. Seja bem-vindo. Aqui é lugar de muita criatividade, desenho, pintura e aproveitamento de todos os materiais que a gente encontra por aí. Hoje nós vamos fazer blackboards, aqueles quadros negros decorativos que você pode colocar num cantinho da sua casa ou enfeitar uma mesa que você vai receber convidados. Para isso nós vamos passar por 3 etapas. Primeiro, escolha o material da sua preferência. Eu escolhi papelão e isopor. Tinha recebido esses formatos arredondados num fast food, desses que a gente recebe. Achei tão bonito o formato, guardei. Esse isopor é um suporte de bolo. O isopor estava em boas condições, então guardei também. Então eu vou te ensinar, fica aí até o final, como dar um acabamento nesse papelão para ele ficar parecendo MDF. E o isopor, que tinta eu posso pintar para que o isopor dê esse aspecto de lousa? Em primeiro eu passei uma demão de tinta acrílica preta nos papelões. Mas quando eu fui pintar o isopor, não deu certo. Por quê? O isopor só pode ser pintado com tintas próprias para isopor ou usar PVA. Então eu escolhi lá uma cor de PVA que eu gosto muito, esse vintage. Esse vintage não deixa o quadro preto, ele deixa marrom bem escuro e dá aquela sensação de um quadro mais antigo, mais envelhecido. Depois de ter dado as camadas de tinta preta para realmente tampar o escrito que tinha no papelão, eu dei uma demão da mesma cor vintage no papelão e no isopor. Todos esses processos também podem ser feitos do MDF. Se você quiser aproveitar o MDF, também dá certo. Deixei secar por um tempinho, rapidinho seca, né? 1 hora e meia. E aí passei para os desenhos. Eu queria desenhar e queria escrever algumas mensagens para os meus convidados. Eu vou ensinar para você, na nossa segunda etapa, então, como desenhar uma taça. Ai, Ana, é muito difícil desenhar taça. Não é não. Olha só, lancei mão do meu jogo de tampinhas, aqueles que eu já tenho dito para vocês. Faz uma caixinha com tampinha. Veja como eu desenhei. Com uma tampinha de tamanho médio, você risca e olha lá, é só fechar as laterais e marcar o pezinho da taça. E aí, outro formato de taça. E a garrafa? A garrafa é um problema, Ana. Por quê? Porque a garrafa não fica simétrica, os dois lados iguais. Fica assim, se você colocar uma tampinha maior e uma tampinha menor em cima, dando um espaço, você consegue organizar o desenho. Não precisa ficar perfeito. O legal é você começar a tentar fazer, brincar com essas formas e encontrar uma garrafa que é só sua. Comece a gostar daquilo que você faz. Tudo que você desenha é um pouco de você, ou um pouco não, tudo de você no seu trabalho. E aí eu fiz outros tipos de garrafa. Essa garrafa mais comum do vinho e entre uma garrafa e outra, alguns pedaços de queijo feito com triângulos. E depois eu fiz uma garrafa, aquelas mais gordinhas, né, mais antigas, que vem dentro de uma cestinha. Olha lá. Depois, num outro momento, eu quis desenhar uvas. Uvas também é um complicador para muita gente. Por quê? Ah, tem que ser redondo, não sei fazer redondas. Não, então olha lá o pulo do gato. Eu coloquei uma tampinha, eu coloquei a primeira uvinha inteira, a volta inteira riscadinha. A partir desta primeira, você vai esconder os gominhos da uva, sempre atrás, nunca por inteiro. A última uva você põe um pouquinho mais distante e encontra no desenho. Depois é só fazer um cabinho, uma folhinha, alguns espirais que são tão lindinhos que vem junto na parreira. Quando você olha na parreira você vê isso, né? E dá essa composição bonita, olha só, fácil de fazer. Uma outra etapa dessa segunda etapa são as letras. Ah, minha letra é feia, não consigo desenhar.
Então é fácil. Escreve no papel de linhas e faz do mesmo jeito como eu fiz o desenho da uva, da taça e da garrafa de vinho. Olha lá, eu desenhei, passei grafite atrás e coloquei em cima do papel que já estava preparado, do papelão e do isopor que estava preparado. A letra, a mesma coisa. Se você pegar uma folha de caderno, escrever com régua, bem devagarinho, bem detalhado, né? Você consegue passar atrás do grafite e escrever do jeito que você quiser. Mas olha, se você começar a observar os letterings, que tem muita coisa aí na internet para você olhar, você vai ver que eles têm usado muito letras deformadas, tortinhas, com aquelas tendências a ser mais deitadinha ou então torta. Aproveita a tua letra, usa a sua letra, que ela vai ficar interessante nessa composição que a gente vai fazer. Ana, como é que você fez para conseguir enxergar esse desenho que tinha sido passado no isopor e no papelão? Eu contornei, assim que eu tiro o papel, depois que eu marquei, o grafite deixa uma marca do desenho no papelão. Eu peguei um lápis branco de cor, esse que eu usei é da Tris, que é um lápis mais macio, soft da Tris, mas pode usar qualquer lápis branco. Você vai riscar esse desenho, que fica fácil de você entender, acertar o desenho, né? E depois você vem com as canetas permanentes. Então, para fazer a pintura, nós podemos usar diversos materiais, o que você tiver na mão. Então, eu tenho as canetas Posca, que vão desde 5 mm, 007, 2 mm, de tamanho variado. Eu tenho a caneta permanente da BRW, também dá certo, todas elas brancas, né? Eu tenho uma Sharp, tá? Que ela é pintura à base de óleo, também dá. Eu tenho giz líquido, tá? Tenho dourado, tenho branco, tenho colorido. Eu tenho a caneta Uniball, né, que eu uso bastante, que é para fazer detalhes pequenos. E se você não tiver nenhum desses materiais, usei bastante já o lápis branco, um pouquinho de tinta acrílica, eu usei essa acrílica da Corfix, um pouquinho de água e o pincel de virola chata e ponta fina para fazer detalhes e para pintar. Se você não tem nenhum desses materiais, você pode usar esse, tá? E ainda, se você não tiver a tinta acrílica e tiver um PVA branco, também. Então, o que eu vou fazer para usar aqui a tinta? Olha, tem um pouquinho de água aqui, a tinta, a água e aqui, eu vou fazer mesmo uma tinta bem grossinha, vou deixar um preparado aqui para trabalhar com a ponta do pincel. Então, pincel bem em pé. Vamos lá, então eu vou te mostrar, depois de todos os desenhos feitos, como que a gente vai aplicar a tinta e o acabamento nos nossos blackboard ou ainda nos nossos quadros decorativos. O primeiro desenho que eu vou fazer é esse aqui, que eu ainda vou escrever, mas eu vou pintar para poder esperar secar. Eu vou pintar com a tinta e com o pincel. Só observa que eu tô trabalhando com o pincel bem em pé. Depois que tá desenhado, e se você acha, ah, minha mão não é tão firme, então vai com as canetas. Canetas é bem mais prático. A diferença é que aqui com o pincel eu consigo fazer um pouco de sombra, dar uma luzinha a mais. Você vai pintando e depois você vem e dá uma alisadinha. Demora um pouquinho para secar. Demora assim uns minutinhos, dá tempo de você dar uma alisada. E até marcar um pouquinho, ó, fica bom. E aqui eu tô trabalhando com alto contraste, tô deixando o preto aparecer como desenho, né? E tô fazendo o fundo branco. Deixo a tinta bem na ponta só, ó. Apoio o punho, não tiro o punho do lugar. Isso não é poder de mão mágica, nem mão de fada, tá, gente? Agradeço os elogios, fico feliz de ver que você gosta de me ver desenhar. Mas o que eu mais quero é que você mesmo vá lá e faça, consiga. O meu êxito vem de muito tempo de trabalho. Desenhar, 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 acreditando que é possível e gostando do que eu faço, né? Com imperfeições, com traços mais tortinhos, mas enfim, me alegra fazer. Então, é isso que eu quero para você. Vamos lá. E agora, feito essa parte, eu deixo secar um pouquinho e depois eu vejo se preciso dar um retoque. Enquanto isso, eu vou então com uma posca branca fazer a parte que falta aqui, ó. E aí, alguns detalhezinhos aqui, olha, eu fiz com a caneta mesmo, porque como é pequenininho, né? E aqui eu vou fazer essa montagem, olha, eu já
passei o grafite atrás, eu vou pegar só metade da garrafa, como se ela estivesse derrubando o vinho, vou pôr a taça aqui e ainda sobra espaço para eu escrever. E com todos esses desenhos que foram feitos, você pode fazer diversas montagens, colocar 2, 3 garrafas, diversas taças e brincar com essas composições. Eu vou escrevendo com lápis branco, porque se eu erro, eu posso apagar. A borracha macia apaga. E aí tava quase pronto, mas eu quis colocar mais uma taça e foi fácil, olha lá. Fica aí até o final para você ver como eu usei o giz de lousa no próprio desenho e não sai. E se você quiser usar Uniball, que é ponta bem fininha no isopor, é muito gostoso, só que tem que tomar cuidado, porque ela, sem querer, ela fura o isopor. Então você tem que passar bem de leve. Nesse caso aqui, eu quis deixar a taça de vinho mais fina e dar saliência pro que tá escrito, né? Então eu tô fazendo com ela fininha. A camada de PVA ajuda ela a correr, então fica gostoso de fazer. E aguenta aí que eu vou te mostrar que aqui nessas uvas eu vou usar o giz de lousa. Eu vou circular as uvas, olha, com a caneta fina. Se você quer ter essas uvas, quer aprender a fazer, dá uma olhada, porque tá tudo explicadinho aí. Se você quer as uvas prontas, entra lá no Amigos do Desenho, o link tá aí na descrição do vídeo e pede: Ana, eu quero os desenhos prontos. Eu mando para você o desenho em preto e branco, é só você imprimir se você quer passar nos seus trabalhos, tá bom? E aí agora eu vou com o giz de lousa, ó. E aí eu vou com o meu dedo, ó, e dou uma espalhadinha, ó, para ele criar uma ideia de 3D. E o legal é que ele gruda bem. Olha aqui, ó. Olha o dedo limpo. Ele grudou lá, porque a tinta PVA ajuda ele a aderir. Então, você vai fazendo umas sombrinhas, olha. Se você tiver uma canetinha branca e um giz de lousa, você faz todo esse trabalho. Então, vai lá, enfeita a sua área de café, enfeita a sua sala de aula, coloca lá os quadros com ideias e regras combinadas, tudo que você tiver vontade, com esse formato preto e branco, que fica bem bonito, né? E é uma forma de expressão, eu gosto, uma forma de acolhimento através da arte, né? Da sua maneira de desenhar. Olha lá que bonitinho que ficou minhas uvas, né? Estão parecendo reais aí. Nesse trabalho não existe essa obrigatoriedade de estar perfeito, nem estar dando a ideia de 3D. Então você vai lá e vai só caprichando, sempre deixando uma parte escura para fazer o contraste, tá? Aonde está perto das coisas precisa mais sombra, então onde está perto coloca um pouquinho mais. E agora é o momento de eu pedir para você, deixa seu like, fica até o final do vídeo e faz um comentário. Eu tenho gostado tanto de receber o comentário de vocês, fico tão feliz e eu preciso que você esteja comigo e leve arte para sua vida, porque assim a minha vida faz mais sentido. Não se esqueça que todo esse processo também dá para ser feito no MDF, pode fazer que dá certo. Logo mais eu vou fazer um vídeo pintando no MDF, uma lousa assim. Mas esses motivos dessas lousas, desses blackboards que eu fiz, foram queijo e vinho, ficaram muito legais. Dá uma olhada então toda a finalização que eu usei. E aí, tudo pronto, hora de colocar na mesa. Testei, olha só como eu fixei, né? Fica difícil de você colocar papelão com suporte atrás, ou colar ele na parede, ou coisas do tipo. Então, eu tenho um queridão, um beijo, Fábio, você fez pra mim. Esses suportes foram toquinhos, né, que ele tinha na marcenaria. Ele corta, né, os toquinhos, cola e faz uma rachadura no meio com a serra. E ele fica muito legal para você colocar outros MDFs, para você colocar papéis variados, o vidro com um trabalho colocado. Logo mais eu vou mostrar para você no próximo vídeo
como usar isso de outras formas, esse toquinho que fez um efeito muito bacana na minha mesa. Deixa seu like e vê se você gostou desses quadros decorativos. Você pode pôr um no cantinho do café, no cantinho que você vai servir seus amigos para o queijo e vinho ou para outras ocasiões. Fica comigo então, até a próxima!